O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Explicação do Evangelho de hoje, para se entender bem, eu teria que ficar aqui mais de 1 hora falando, mas vou ter que ser bem sucinto para que pelo menos o essencial fique, né? Ontem eu falava para vocês que Jesus ele começou a questionar as lideranças daquele tempo, e eram as lideranças religiosas, aqui no caso, os fariseus e os doutores da lei. E eu dizia que para uma pessoa liderar, ela tem que ter muita humildade no coração. Para ela liderar, para ela governar em nome de Deus. Porque se ela não tiver muita humildade no coração, se ela não for uma pessoa verdadeiramente convertida, ela vai gostar de governar, porque ela vai começar a perceber que todo mundo obedece. Quem é que não gosta de ter um grupo de pessoas em volta, onde eu posso dizer, faça isso e a pessoa faz, faça aquilo e a pessoa faz? Quem é que não gosta? Isso está no DNA do ser humano, essa soberba, esse desejo de poder mesmo. E as autoridades daquele tempo estavam assim. Elas estavam governando não mais para Deus, mas elas governavam para si. Quando se governa para Deus, o povo vai para Deus, vai para o céu. Quando se governa para si, as pessoas se perdem e não vão para o céu, vão para o inferno mesmo. Então vamos entender agora a segunda parte do Evangelho de hoje. Por que Jesus está falando de morte dos profetas? Por que ele está dizendo que as autoridades religiosas, como os doutores da lei, eles tinham a chave da ciência e, no entanto, eles não entravam no céu e não deixavam as outras pessoas entrarem também? Então, entendamos agora. Toda autoridade, ela é dada por Deus. E toda autoridade, como eu falei, deve ser respeitada, porque
Foi Deus que constituiu aquela autoridade. Ainda mais, né, que há uma escolha, né? O povão vai lá, olha para aquela pessoa e diz assim: aquela pessoa dá para nos governar, porque ela tem esses traços, ela é humilde, ela é simples, ela é uma pessoa de Deus. Então vamos escolher ela, porque ela vai nos ajudar na caminhada. É por isso que as pessoas escolhem os líderes. Primeiro, porque o povo não tem como caminhar sem ter um líder. Tem que ter alguém na frente que diga: é por aqui que você tem que caminhar, é por aqui que você tem que ir. Agora, se essa pessoa, como eu disse antes, ela não governar em nome de Deus, baseada nos ensinamentos de Deus, ela poderá levar todo o povo ao precipício. E era isso que essas autoridades religiosas estavam fazendo, os fariseus, os doutores da lei. Eles estavam governando para si. Eles gostaram do poder. Então, eles estavam ensinando errado. E aí acontece uma coisa. Quando as autoridades constituídas, como eu falei agora, e ali nós acreditamos que quando o povo escolhe, é Deus que escolheu através do povo, e nós cremos, isso é uma questão de fé, acreditar nisso. Esses líderes acabam liderando de forma errada. Por quê? Por causa do orgulho próprio, porque gosta de mandar, já não pensa mais em Deus, pensa em si. E o povo é ignorante. O povo não conhece as leis. O povo não estuda as leis. E pelo fato do povo não conhecer as leis e não estudar as leis, eles acreditam que aquele que está à frente, que conhece a lei, tudo que ele fala, a pessoa acredita e vai atrás. E aqui para o povo, porque o povo é ignorante, não sabe de nada, ele vai atrás. Falou? Então está certo, porque ele é autoridade. Imagina quando a autoridade ensina errado, né? Aí o povo vai todo atrás. Aí dá para entender agora o que Jesus está dizendo para os doutores da lei, né? Os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei. Aí Jesus diz assim: olha, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, está vendo? Essa chave da ciência é a chave do conhecimento. Eles conhecem a doutrina, eles conhecem as Sagradas Escrituras. Vocês têm, por vocês terem, vocês precisam ensinar aos ignorantes. Toda vez que um sacerdote entra no púlpito para falar, ele está ensinando aos ignorantes como é que deve caminhar. E vocês vão acreditar em tudo que eu falo. Agora, se vocês não conhecerem os ensinamentos, vocês vão fazer o que eu estou mandando, e eu estou ensinando errado, e vocês vão fazer o errado. Mas se vocês têm o conhecimento, vocês vão dizer assim: nossa, aquilo que o Padre Augusto está falando está errado. Então, eles tinham a chave da ciência, e olha só o que Jesus diz: vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Porque aqueles que estavam querendo entrar, baseando naquilo que ele estava ensinando em nome de Deus, eles acabam se perdendo junto com essas autoridades porque ensinam errado. Vocês entenderam aqui? Agora vejam. Como solucionar, então, esse problema? A autoridade constituída por Deus está ensinando errado e está levando todo mundo para o inferno. Como, então, solucionar o problema? Aí aqui surge uma outra autoridade
que dá-se até o nome assim de autoridade carismática, ela não foi constituída pelo povo para ser a autoridade. Deus suscita no coração dessa pessoa, dessas pessoas, aquilo que é a verdade. Ou senão, essas pessoas elas estudam a verdade, mas elas não têm autoridade constituída, mas elas são enviadas por Deus para chamar a atenção dessas autoridades que estão ensinando errado. Vocês entenderam? Ou não? Esses são os profetas. Os profetas eram assim. Estude lá, leia lá o profeta Jeremias para você ver. As autoridades religiosas, os sacerdotes naquele tempo, estavam ensinando tudo errado. O templo estava uma bagunça. E claro, né? Templo bagunçado, ensinamento errado, o povo não está nem aí. Se o padre está fazendo, é assim que a gente diz? Se o padre está fazendo porque acredita, então ele está certo. Aí Deus suscita o profeta, e o profeta vai lá e diz assim: olha, padre, porque isso aqui pode ser até para lideranças civis também, né? Prefeito, aí alguém suscita lá: olha, senhor prefeito, olha, padre, olha, isso que o senhor está fazendo está errado. Não foi assim que Deus ensinou. E o Senhor está ensinando tão errado que as pessoas estão se perdendo. Em vez de vocês estarem levando as pessoas para o céu, vocês estão levando elas para o inferno. Está vendo? É uma liderança que vem, mas não foi escolhida por ninguém. Foi Deus que suscitou e levou, e deu coragem para aquela pessoa, porque, olha bem, para a pessoa chegar diante de um líder e dizer para ele que ele está errado, ela tem que ter dentro de si o dom do Espírito Santo da coragem. Porque se ela não tiver, ela fica com medo. E aí, vai Jeremias, estou destacando agora só Jeremias. Jeremias foi, aí eles, em vez de dizer assim: obrigado, Jeremias, você está clareando os meus olhos, obrigado, realmente nós estamos errados, nós estamos ensinando errado. O que é que eles faziam? Mandava Jeremias calar. Cala. Porque eles não queriam perder o poder. E aí, não somente mandava calar, e quando a pessoa não calava, eles mandavam matar, para que tudo continuasse do mesmo jeito. Por isso que Jesus está dizendo: fariseus e doutores da lei, os seus pais mataram os profetas e agora vocês que estão construindo os túmulos para eles serem colocados, né? Está vendo aí por que Jesus está dizendo isso? Porque eles foram lá para falar para os vossos pais que eles estavam errados, e os vossos pais calaram ele e mataram. Jesus, ele é o profeta por excelência. Jesus agora, ele aparece como esse líder, que não foi assim, escolhido pelo povo. Ele está ali. Se lembram lá nos inícios aqui do livro do Evangelho de São Lucas, que Jesus entra na sinagoga de Nazaré, ele era o filho de José e de Maria. Aí ele foi pedido lá isso era normal na sinagoga, né? Pedir para alguém do meio do povo vir, ler e fazer uma explicação. Mas ali tinha o líder da sinagoga, era ele o líder. Aí Jesus se levanta, vem, ele lê a passagem, Jesus diz assim: hoje se cumpriu esse oráculo. Pronto, acabou. Começou a perseguição.
Já queriam matá-lo. Então imagina agora, Jesus está começando a dizer para os fariseus assim, olha, seus malditos, fariseus e doutores da lei, vocês receberam a autoridade para que, em nome do meu Pai, vocês pudessem levar as pessoas para a eternidade e para o céu. Vocês receberam a autoridade para ensinarem eles o certo, e vocês estão ensinando o errado. Aí, como Jesus fala, ai de vós, né? Aí, na minha linguagem popular, eu digo assim, crie vergonha na cara, rapaz. Você não vai mudar, não. Você não está vendo que cada vez mais você está suscitando e levando as pessoas para o caminho do erro. Você precisa mudar. Repito, o líder, ele tem duas respostas a dar. Ou ele se inclina e diz assim, obrigado por você ter me mostrado e eu preciso mudar mesmo, porque senão eu posso me perder também. Ou ele poderá dizer assim, olha, fica calado. E continua ensinando errado. E o povão vai sempre olhar o líder constituído, nunca o carismático. Carismático aqui não é de renovação carismática, não, né? Não é isso que eu estou falando. Carismático porque surge um carisma dentro dele. Aí as pessoas ficam sempre na dúvida, mas como o povo é ignorante, não estuda as leis, eles vivem do que o outro fala, ele vai sempre ficar do lado do líder constituído, e o líder vai continuar manipulando e ensinando as pessoas erradas. Por exemplo, de repente agora eu, como padre, né, estou aqui, sou um líder devidamente constituído, fui ordenado sacerdote. No dia da minha ordenação, um diácono foi lá, se apresente aquele que vai ser ordenado. Aí eu fui lá, presente. Aí o bispo perguntou, ele pode ser ordenado? Ah, sim. Aí pergunta para o reitor lá, outro líder, né? Ah, sim, olha, nós observamos, vimos que no tempo de seminário ele foi um rapaz muito sério, estudou tudo certinho. Consultamos também algumas pessoas, e essas pessoas começaram a dizer que sim, ele pode ser. Aí o bispo diz, então ele pode ser ordenado. Pronto, tornei-me um líder religioso agora, constituído por Deus através do povo. Mas eu posso chegar aqui e começar a dizer assim, olha, gente, eu quero dizer para vocês que as pessoas que não são casadas na igreja não precisam se preocupar, não. Continue assim, né? Que o importante é que vocês vivem bem. Vocês estão bem? Estamos bem, então não precisa casar na igreja. Além do mais, ainda tem gente que está casada na igreja e não vive bem, né? Olha só, o ensinamento errado. O povo que é ignorante, não lê os documentos da igreja, não lê as Sagradas Escrituras, muito menos o direito canônico. Aí o povo vai acreditar em mim ou não vai? Vai. E se aparecer um do meio de vocês dizendo assim, olha, padre, me desculpa, com toda a vênia, como eu falei ontem, né? Com toda a vênia, todo respeito ao Senhor, padre, eu quero dizer que o senhor está ensinando errado, porque, olha, no direito canônico não é isso que fala. Na Sagrada Escritura também, os padres da igreja não ensinaram isso, os documentos não dizem isso. Aí dá a impressão que aquela pessoa, ela está indo contra. Aí você acha que o povo vai ouvir quem? Eu, que sou autoridade constituída, não vai ouvir o outro que não é. Aquele dali é o profeta.
Aí sabe o que vai fazer com aquele profeta? Tira ele de cena. Para o povo continuar na ignorância. A única forma dos cristãos não viverem na ignorância ou no lado civil, né? Para não ficarem na ignorância, no lado civil, estudar as constituições. Do caso, nossa, do Brasil. E ali está explicando tudo, como é que o cidadão deve viver. Porque pode ser que a liderança esteja ensinando errado. E na igreja? Para que vocês entendam que o que eu estou ensinando está de acordo com o que a igreja ensina, é óbvio, vocês têm que estudar o catecismo, vocês têm que estudar os documentos da igreja, você tem que ler a Sagrada Escritura, aí vocês não vão ficar na ignorância. Aí eu vou ensinar errado e vocês vão dizer, não, aquele pai está ensinando errado. Não, eu não posso obedecer porque ele está ensinando errado. Mas vai se ter todo o respeito, mas não vai obedecer. Vocês estão entendendo como é que a coisa acontece? Para um líder que está vivendo a situação errada e ele quer se manter no poder, o que é que ele faz? Ele não permite que os outros estudem os documentos. Eles não permitem para o povo ficar sempre na ignorância. Porque a pessoa vai sempre acreditar nele, porque a pessoa não vai achar que um padre, no caso, ou sabe lá, um governador, sei lá, vai ensinar errado para eles. Aí as pessoas ficam na ignorância. Aí eles não entram no céu e não deixam o outro entrar. Porque ele ensina errado para manter o poder, e as pessoas acreditam nele, e elas vão se perdendo junto com ele. E a tendência é matar os profetas. Mata, afasta, fica procurando alguma situação para ver se aquela pessoa faz alguma coisa errada, para depois dizer assim, está vendo, eu não disse? Fica ali, procurando, esperando, que é o que Jesus está dizendo aqui, né? Que depois ficam... Olha só, quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal. Primeiro porque eles sabiam que Jesus estava certo, mas eles não queriam mudar. Começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Aí fica ali, aquela perseguiçãozinha em cima da pessoa. Porque o líder, ele só vai recorrer a quem? A Deus. Deus fica calado. Deus falou pelo profeta. Aí ele não tem ninguém em cima que azucrine a cabeça dele, então ele vai ali, fica ali, perturbando aquela pessoa, até que aquela pessoa desanime, abandone tudo, vá embora ou mate. E armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Eles conseguiram? Não. Mas naquela quinta-feira santa, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram algumas pessoas, pagaram para elas, para testemunhar contra Jesus. E inventaram um monte de história que não era verdadeira, até matar Jesus. As autoridades, elas poderão matar os líderes que Deus suscita para chamar a atenção. Eles podem até matar, eles podem até afastar. Mas essas pessoas, pela perseverança delas, elas se salvam e os líderes se perdem. E os líderes maus não se salvarão. Que Deus nos dê a graça, então, vamos rezar pelos nossos líderes.
Rezemos pelas nossas lideranças civis. Rezemos pelas nossas lideranças religiosas. Tem líderes bons? Tem. Mas tem líderes maus. Tem líderes que se apegaram ao seu poder? Tem. Tem líderes que não se apegaram ao poder. Está liderando. E quando são chamados a atenção, eles dizem obrigado. Mas tem aqueles que estão apegados ao seu poder e não quer perder de maneira nenhuma, que começa a inventar história aqui, inventar história lá, engana daqui, engana de lá, e vão. Mas um dia irão morrer, meus irmãos, e diante de Deus não tem como enganar. Não tem. Diante de Deus vai pagar muito caro. Eu termino dizendo assim, olha, você que quer algum tipo de poder, pense muito bem. Pense muito bem. Se você quer o poder, pense muito bem. Porque para governar tem que fazer igual Jesus na Quinta-feira Santa. Tem que amarrar a toalhinha na cintura, colocar o balde de água, a bacia, se ajoelhar e lavar os pés do outro. É assim que é a liderança, segundo Deus. Mas se você quiser a liderança para ser o contrário, é você que senta e aqueles que você lidera é que vão lavar os seus pés. Aquele tipo de líder, né, que toda hora, um cafezinho, traz um cafezinho para mim, traz um cafezinho para mim, traz um café, toda hora quer um cafezinho, toda hora. A gente nunca faz o café, não. E ainda quando você faz aquele café, que às vezes sai até ruim, ai, que café, que porcaria. É assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.